Resenha de Também La Lúvia. O filme Também La Lúvia, 2010, foi um soco no estômago por demonstrar como a dominação ocidental continuou e continua operando por séculos depois do fim da colonização. Isso foi feito com a vinculação do modus operandi do neoliberalismo com o dos primeiros colonos. O filme acompanhou a história de uma equipe de cinema que estava na Bolívia para gravar um filme sobre a chegada de Colombo nas Américas, com foco na história de Las Casas. Os nativos do século XV foram encenados pelos moradores da cidade em que as gravações ocorreram. O contexto das gravações era a Guerra da Água, um conflito que ocorreu nos anos 2000 em decorrência da tentativa de privatização do abastecimento de água. Buscando compreender um pouco mais sobre a ligação entre colonização e neoliberalismo, recorri a Teotônio dos Santos, sem data. O ponto de encontro entre colonialismo e neoliberalismo no filme foi a exploração. Essa ideia foi muito bem representada usando os povos Quichua para encenar os nativos do século XV. Houve uma série de acontecimentos similares nos desdobramentos, mais distantes temporalmente. De início, a própria forma com que a equipe de filmagem se relacionou com os bolivianos deixou a exploração em nome do lucro evidente. A cena mais marcante disso foi logo nos primeiros minutos de filme, quando os bolivianos levantam uma cruz com mais de 7 metros, correndo riscos sérios de vida. Risco que é reconhecido pelo diretor Sebastian, mas que é justificado por Costa com o argumento de que era uma economia de 35 mil. Essa situação é indiretamente um reflexo das medidas neoliberais que, como afirma Santos, puxam os salários para baixo. Mais adiante, esse reflexo indireto se torna bem direto numa conversa de Costa ao telefone, em que ele fala sobre a felicidade dos bolivianos em receber apenas US$ 2 por dia e como isso é benefício para a produtora. A questão dos salários baixos foi retomada em outra cena que resume a cosmologia neoliberal. Durante a ocupação da praça pelos cidadãos indignados com a privatização da água, a equipe de filmagem travou um curto debate com um político boliviano sobre a razão ou a ausência dela na invasão da praça. De um lado, os membros da equipe afirmam que as pessoas estavam certas ao resistir ao aumento da tarifa, pois recebiam apenas US$ 2 por dia. A resposta do político foi em defesa da globalização, afirmando que o vitimismo daquelas pessoas impedia a modernização e que se o governo cedesse apenas 1 centímetro, os indígenas provavelmente os levariam de volta à Idade da Pedra, e que os salários de US$ 2 era o mesmo salário pago pela produtora. Observemos ponto a ponto da resposta do político, tendo por prisma o texto de Santos. Primeiramente, a ideia de retornar à Idade da Pedra retoma uma dualidade antiga entre civilização e barbárie, onde a elite letrada, aqui representada pelo político, justificou um suposto atraso em relação à evolução rápida no mundo de prevalência de valores culturais ocidentais pela presença cultural, social e étnica majoritariamente não europeia. Isso é reforçado pela afirmação de vitimismo, que escancara a dicotomia entre o moderno e o arcaico, entre o urbano e o rural, entre o progresso e o atraso, que imperou desde a colonização, obscurecendo o protagonismo das etnias não europeias. Se atentarmos para alguns minutos antes desse debate entre a equipe e o produtor, ouviremos um agradecimento pela produção de um filme sobre Las Casas, e não sobre os nativos americanos que passaram pelo processo de subjugação. Essa é uma armadilha comum na qual muitos de nós caímos ainda hoje. Contar uma história sobre um suposto defensor de boas práticas à frente de seu tempo, e não dos oprimidos. Outro ponto interessante de falar do político foi o de não recuar 1 centímetro, relembrando a teoria de choque empregada no processo de implantação neoliberal, que tinha por método a imposição de um ajuste estrutural aos países dependentes, que assistiam a uma elevação da taxa de juros internacional, sugando o excedente econômico do país atingido, e resultando em estagnação e retrocesso econômico e social. O que retoma a questão inicial dos US$ 2, pois um dos efeitos diretos desse ajuste é a rebaixa brutal dos níveis de salário e da participação dos salários nas rendas nacionais, abrindo precedentes para a marginalização social, a pobreza e a indigência. Saindo do debate econômico, gostaria de encerrar esse comentário sobre as cenas em que os bolivianos, com uma caracterização que se constitui o estereótipo do indígena ao longo do tempo, resistem à empreitada policial contra Daniel, uma liderança tanto no enredo do filme quanto na luta contra a privatização. Sendo ele sobrevivente, o real homem contra o império do qual Costa falou para animar Sebastian a sair da cama.
Além disso, me chama a atenção o uso dos cachorros nas filmagens, o que é fiel aos relatos históricos, e posteriormente o uso dos mesmos animais pela força policial na contenção dos manifestantes. Os anos passam, mas as armas físicas e subjetivas continuam as mesmas. Texto na íntegra e referências na descrição.